Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o Gênio, parte 17. Capítulo 138. Pouco antes do jogo começar, Akira levantou a mão de repente. Um segundo. Esqueci de mencionar a última regra. Todos ficaram paralisados. Até Madara estreitou os olhos. A expressão de Akira tornou-se aguda, cruel e irritantemente alegre ao mesmo tempo. Qualquer alvo que voluntariamente entrar no gol, morrerá. Silêncio. Akira prosseguiu, com a voz ecoando dentro da gaiola congelada no espaço. E não estou falando de morte física. Refiro-me à morte da alma. Permanente. Real. Sem Edo Tensei. Sem reencarnação. Nada. Seu Mangekyou começou a girar preguiçosamente. Quem tentar trapacear, eu mesma queimarei sua alma na chama eterna de Amaterasu, para que sinta as consequências. Um silêncio gélido tomou conta do campo. Até as montanhas pareceram estremecer. Sarutobi Hiruzen, que vinha preparando secretamente seu plano de sacrifício, sentiu a espinha gelar da cabeça aos pés. Há poucos minutos, ele estava pronto para entrar no gol 3 vezes e se tornar o maior salvador da história ninja. O terceiro Hokage se sacrifica para salvar o mundo, que lenda nobre. Mas e agora? Agora ele percebeu. Akira estava esperando que alguém exatamente como ele tentasse algo tão estúpido. O rosto de Sarutobi empalideceu. Muito pálido. Seu plano heróico desmoronou instantaneamente. Ele engoliu em seco. Duro. Esse maldito Uchiha. Pensou ele com as mãos tremendo. Ele previu tudo. Até mesmo Tobirama o encarou com um olhar que claramente dizia: eu sabia que você era do tipo que faria uma coisa tão estúpida. Mas ele não disse isso em voz alta. Ele não precisava. Sarutobi forçou um sorriso rígido, acenando vigorosamente com a cabeça. Sim, entendido, sem trapaça, absolutamente nenhuma. Akira, satisfeito, bateu palmas. Ótimo. Agora o jogo começa de verdade. Começar. Assim que Akira disse começar, Tobirama sacou algumas kunais e as arremessou aleatoriamente. Imediatamente ele executou a técnica de clonagem de múltiplos shurikens, e aqueles poucos shurikens se transformaram em centenas e depois em milhares, espalhando-se por todo o campo. Minato Namikaze fez o mesmo e num instante, os dois teletransportadores do mundo ninja estavam totalmente preparados. Akira, por outro lado, não esperou por nenhuma das suas preparações. Ele simplesmente bateu no chão com toda a sua força e desapareceu, reaparecendo bem em frente ao terceiro Hokage. O terceiro Hokage não conseguiu reagir de forma alguma, apenas um borrão passou diante de seus olhos. Akira chutou o pescoço do terceiro Hokage diretamente em direção ao gol adversário. Respiração no futebol, primeira forma, esmagamento do pescoço. Sarutobi Hiruzen voou rapidamente em direção ao gol do lado oposto. Ninguém esperava que Sarutobi Hiruzen sequer conseguisse reagir ao ataque de Akira. Madara gritou: Saru, você se atreve a entrar no meu gol? Madara desapareceu e reapareceu bem ao lado de Sarutobi Hiruzen, e então o chutou com força. Sarutobi disparou para o céu como um foguete. Mas não terminou aí. Yatagarasu usa liberação sísmica. Kraia. Yatagarasu, agora expandido em um enorme corvo de 2 andares de altura, apareceu de cima e pegou Sarutobi Hiruzen e no ar. Sarutobi Hiruzen sentiu a esperança por exatamente um segundo. Então Yatagarasu começou a girar. E girando. E girando. Em poucos segundos, apenas um redemoinho negro era visível no céu. Então Yatagarasu arremessou Sarutobi Hiruzen novamente, lançando-o como meteoro amaldiçoado em direção ao gol. Madara Uchiha, agora ainda mais irritado porque tanto seus companheiros de equipe quanto seus inimigos estavam assistindo abertamente a esse circo, ativou o segundo estágio de seu Susanoo. O enorme guerreiro espectral estendeu a mão, agarrou o Sarutobi voador e, sem hesitar, o arremessou como uma bola de beisebol em direção ao gol de Akira. Mas Sasuke não ia deixar isso acontecer. Sasuke ativou seu Mangekyou Sharingan, abriu seu próprio Susanoo de segundo estágio e lançou Sarutobi Hiruzen de volta na direção de Madara como uma cortada de vôlei. Nesse momento, Akira sentiu como se não estivesse mais assistindo a futebol, mas a uma estranha mistura de basquete, tênis e badminton. Akira, entrando no clima, abriu seu próprio Susanoo de segundo estágio e formou 2 raquetes semelhantes às de tênis de mesa. Ele apontou para Madara. Madara, derrote-me. Madara entendeu imediatamente. Ele abriu seu Susanoo de segundo estágio, formou 2 raquetes gigantes de tênis de mesa e deu um tapa em Sarutobi Hiruzen com uma delas. E assim, do nada, Akira e Madara começaram a jogar basquetebol, ou tênis, ou badminton. Chame como quiser, Sarutobi Hiruzen era a bola. Do outro lado do campo, Might Guy de repente apontou o polegar para cima na direção de Kakashi, seus dentes brilhando tanto que poderiam ser classificados como uma nova natureza de chakra. Kakashi de outro mundo, exclamou ele com a voz transbordando de pura e ardente paixão. Vamos ter outro confronto juvenil. Nosso duelo ainda está 51-50. Hoje decidiremos o verdadeiro vencedor. Kakashi piscou uma vez. Ele entendeu imediatamente. E ele estava interessado. Com um leve encolher de ombros e um sorriso discreto, ele assentiu com a cabeça. Claro. Por que não? E assim, sem mais nem menos, os dois simplesmente foram embora, abandonando completamente o campo de batalha onde supostamente estava em jogo o destino de todo o mundo ninja. O grande jogo de futebol continuou. Mas Kakashi e Guy já estavam em seu próprio universo. Sasuke olhou de soslaio.
Do outro lado do campo, o outro Sasuke, seu eu alternativo, estava olhando diretamente para ele. Seus olhares se encontraram. Um segundo de tensão silenciosa. Um segundo de compreensão. Um segundo de puro ego Uchiha em choque com diferentes realidades. Isso foi o suficiente. Os dois Sasukes se viraram exatamente ao mesmo tempo e se afastaram silenciosamente e dramaticamente em direção a um canto vazio do campo. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra era necessária. Todos os outros estavam jogando futebol. Mas e os dois Sasukes? Eles estavam prestes a começar seu próprio duelo sagrado, inevitável e forjado pelo destino. Qual Sasuke? É o Sasuke mais forte. Nagato, por sua vez, voltou-se para Hashirama. Primeiro Hokage, gostaria de discutir alguns assuntos sobre o mundo ninja, o seu e o meu. Você é sênior e deve ter mais experiência. Vamos. Os olhos de Hashirama brilharam. Ele parecia mais entusiasmado com a conversa do que com qualquer batalha. Então, Nagato e Hashirama se afastaram para discutir paz, filosofia e o futuro do mundo ninja. Agora, do lado de Akira, as únicas pessoas que ainda levavam a sério essa partida de futebol eram Itachi Uchiha, Shizui Uchiha e Yatagarazu. E do lado de Madara, os únicos jogadores realmente relevantes que restavam eram Naruto Uzumaki, Killer Bee e Obito Uchiha. Meia hora se passou dentro do campo de batalha? E todos os espectadores fora da gaiola de congelamento sentiram a mesma coisa. Ah, sim, é assim que o mundo acaba. Dentro de campo, o caos havia se transformado em algo muito além de um simples jogo. Kakashi, usando seu Kamui Susanoo, colidiu com Might Guy, que estava com o sétimo portão aberto, com tamanha intensidade que o ar tremeu como vidro ondulando. Guy rugiu com vapor saindo de seu corpo em jatos. A juventude decidirá esta partida, Kakashi de outro mundo. Kakashi esquivou-se com o Kamui, suspirou e murmurou. Por quê? Isso é sempre uma questão de vida ou morte para você. O cara não respondeu. O cara nunca respondeu. Guy só existia para a juventude. Chutes extremamente rápidos. Distorções Kamui. Explosões que sacodem todo o campo de futebol. Quem assistia tinha a sensação de que o céu ia se abrir a qualquer momento. Do outro lado, dois Susanos, cada uma com mais de 100 metros de altura. Ambos ostentando marcas de maldição, fruto da pura teimosia Uchiha, flamejando como dois deuses furiosos prontos para reescrever o mundo. Os dois Sasukes rugiram e atacaram exatamente ao mesmo tempo. Antes que os ataques reais começassem, seus Susanoo se chocaram em puro e brutal estilo Uchiha. Um dos Susanoo de Sasuke formou uma lança colossal forjada em relâmpagos e a lançou para frente com força devastadora. O outro Susanoo reagiu instantaneamente, formando um enorme escudo etéreo que absorveu o golpe, com faíscas explodindo como fogos de artifício ao impacto. Sasuke, em sua defesa, retaliou, transformando o braço de seu Susanoo em uma gigantesca espada de chakra. Ele desferiu um golpe diagonal para baixo, forte o suficiente para partir uma montanha ao meio, forçando Sasuke a abandonar a lança e cruzar os dois braços espectrais para bloquear o ataque, com a onda de choque lançando poeira a centenas de metros de altura. O Susanoo de Sasuke repentinamente fez brotar dois braços espectrais extras, agarrando os ombros do Susanoo oponente e arremessando-o para trás, rachando a terra sob seus pés. O campo de batalha trovejou como gigantes ancestrais lutando. Então a verdadeira luta começou. Um dia, Sasuke desencadeou o Amaterasu, chamas negras que jorraram como uma cachoeira amaldiçoada pelo campo. O outro Sasuke ativou seu Mangekyou único, reescrita de Amatsukami. As chamas se contorceram, se dobraram e seus futuros trajetos foram alterados à força. Dois Sasukes, dois deuses quebrados, usando poderes que se anulavam e mal faziam sentido. Assim, a batalha inevitavelmente degenerou na mais pura forma de estupidez Uchiha. Susanoo contra Susanoo. Espadas gigantes de chakra colidiram, ondas de choque rasgaram o chão e o céu literalmente se rachou devido à pressão. Então, sem ver fim para a batalha, Sasuke dissipou seu Susanoo num lampejo de chamas roxas e pousou no chão, suas botas chamuscando o solo rachado. Raios começaram a percorrer sua pele como serpentes vivas. Ele ativou o selo do chakra elemental em sua testa. O momento decisivo havia chegado. Sasuke ergueu uma das mãos, calmo, preciso, implacável. O relâmpago ganhou vida instantaneamente. O chakra se intensificou violentamente, transformando-se em uma tempestade que crepitou por toda a dimensão. Faíscas giravam ao seu redor até o ar vibrar como se estivesse prestes a se romper. A massa de relâmpagos aumentou e inchou, e então começou a tomar forma, transformando-se em algo enorme. Uma criatura do trovão, um monstro da destruição, um avatar da vontade absoluta de Sasuke. O outro Sasuke não interrompeu. Ele queria, não precisava, ver o que seu eu alternativo poderia criar. Passaram-se mais alguns segundos. O relâmpago se solidificou. Um pavão colossal emergiu, com dezenas de metros de altura, quase da mesma altura do próprio Susanoo. Seu corpo brilhava com uma chama azul elétrica. Atrás dela flutuavam 1000 penas radiantes, à deriva como um mar brilhante de tempestade. Cada pena vibrava, cada pena morta. O olhar de Sasuke se aguçou. Pavão celestial de 1000 penas. O pavão gritou. O som foi um estrondo tão agudo que rachou o ar. As asas se abriram de repente, forjadas pela tempestade, maciças, elegantes, aterrorizantes. A besta avançou, rachando a terra com pura pressão elétrica. Não foi um ataque. Foi um desastre natural. O outro Sasuke reagiu imediatamente.
Seu Susanoo se reformou, arco em mãos. As chamas negras de Amaterasu crepitavam ao longo da flecha que se formava, mesclando-se com relâmpagos que rugiam como deuses enfurecidos. Ele puxou a corda do arco. As chamas se contorceram. Os relâmpagos rugiram. A flecha se transformou na lendária lança da ira em pessoa? A flecha de Indra. Ele foi libertado. Um único disparo, capaz de destruir nações, avançou e encontrou o pavão celestial em disparada. Flecha de Indra. Contra. Pavão celestial de 1000 penas. A explosão foi monstruosa. Uma esfera ofuscante de luz azul escura engoliu o campo de batalha, expandindo-se por centenas de metros de largura. O som por si só paralisou todo o jogo. Akira, Madara, todos se viraram. Durante vários longos e angustiantes segundos, nada era visível dentro da explosão. Lentamente, de forma agonizante, a luz começou a se dissipar, e o vencedor ficou claro. Flecha de Indra, destruída. Amaterasu, superpoderosa. Chamas negras, afogadas pelo trovão. O pavão celestial gritou vitoriosamente e mergulhou diretamente em direção ao Sasuke que o defendia. Ele tentou formar um Susanoo defensivo, um cone maciço semelhante a uma fortaleza, mas a parte frontal estreita e fina do corpo do pavão projetava-se para a frente como uma broca. Atravessou. Então a abertura se alargou. E se alargou. E se alargou. Até que o pavão inteiro forçou sua passagem e destruiu o Susanoo de dentro para fora. A eletricidade destruiu tudo. E então, o pavão gritou uma última vez. E explodiu. Bum! Um relâmpago engoliu todo o campo. Formou-se uma cratera com 1 quilômetro de extensão. O mundo estremeceu. 1 minuto depois, a poeira finalmente começou a baixar. E ali, Sasuke jazia no chão, sangrando muito, com a pele carbonizada mas consciente. Seu peito subia e descia fracamente enquanto ele olhava fixamente para o céu. O outro Sasuke estava a certa distância, também exausto, respirando com dificuldade, seu Susanoo desaparecido, seu corpo tremendo. Sasuke, Naruto, Sakura, Kakashi e outros gritaram do lado de fora. O Sasuke da equipe de Akira caminhou até ele, parando diante de sua versão alternativa. Ele estendeu a mão. O Sasuke caído ficou olhando fixamente por um momento. Então deu um leve sorriso. E pegou. Akira abriu a barreira espacial, permitindo que ambos saíssem. E assim, de repente, a partida de 14 jogadores passou a ser uma partida de 12 jogadores. Capítulo 139. Todos esperavam que ambos os Sasukes deixassem o campo, observando a destruição ao redor. Não restava nada, apenas terra arrancada, pedras esmagadas e a pressão persistente de 2 Sasukes tentando se matar. Akira sacudiu a poeira das roupas, olhou para Madara e suspirou dramaticamente. Madara, isso está ficando chato. Se você e eu lutarmos a sério, esse cara pode simplesmente se desintegrar em papel e aí teremos que esperar ele se recuperar. E mesmo que ele aguente toda a nossa força, nós dois podemos bloquear o gol. Ele apontou para Tobirama, que naquele momento estava bocejando. Por que não tornar isso interessante? Vamos escolher Tobirama como alvo e deixar que todos os outros enlouqueçam por seus próprios objetivos. Madara e Akira trocaram um olhar, ele pensou por um momento e assentiu com a cabeça. Nos últimos 30 minutos, Tobirama Senju havia desviado de todos os ataques sem esforço algum. Não porque ele fosse extremamente forte, não. Tobirama era simplesmente muito ágil. E além disso, ninguém estava realmente tentando machucá-lo. Itachi e Shizui, apesar de terem vivido com Akira por anos e desenvolvido um ódio profundo pelas políticas de Tobirama, ainda respeitavam o título de segundo Hokage. E Atagarazu não se importava com nada. Ele só queria observar os humanos lutando e rir de sua estupidez. Minato e Naruto formaram um esquadrão de proteção a Tobirama, guardando-o como se fosse um artefato inestimável. A lógica deles: nós protegeremos a dignidade do segundo Hokage. Vocês que lutem entre si. Enquanto isso, Obito estava com o coração partido. Seu melhor amigo, Kakashi, estava lutando contra Might Guy em vez dele. Dano emocional. Motivação zero. Sem objetivos claros, ninguém sentia pressão. Por isso Tobirama permaneceu intocado. Akira bateu palmas ruidosamente. Itachi e Shizui, vocês dois cuidem do Sarutobi e Hiruzen. Certifiquem-se de marcar alguns gols rapidamente. Eu cuido daquele rato. Os 2 gênios não responderam. Eles já sabiam seus papéis. Akira apontou para o grande corvo que voava preguiçosamente no céu. E Atagarazu, você luta contra Naruto Uzumaki. Kraaya. O corvo grasnou de excitação, abrindo as asas. Assim, de repente, o campo de batalha mudou. Os alvos se transformaram. As alianças se reorganizaram. Todos passaram a ter novos oponentes, quer quisessem, quer não. Akira, já empolgado com o aquecimento, soltou um suspiro baixo. A terceira fase de Susanoo irrompeu ao seu redor, imponente e blindada. E em cada um de seus 8 braços espectrais, dezenas de Yasakani no Magatama se formaram, girando como shurikens mortais. Com um único comando, Akira os lançou a todos em direção a Tobirama. Madara, por outro lado, não esperou nem um segundo. Assim que o Susanoo de Akira liberou a chuva de Magatama, Madara se dissolveu no chão e reapareceu, batendo ambas as mãos no solo. Liberação de madeira, grande erupção florestal. Em instantes, uma floresta com 1 quilômetro de largura irrompeu da terra, consumindo quase metade do campo de batalha. Enormes galhos de madeira brotaram para cima como titãs vivos contorcendo-se buscando, caçando. O alvo deles? Tobirama Senju, que agora corria como um homem fugindo de impostos.
Dezenas de Yasakani no Magatama de Akira trovejaram atrás dele, cortando o ar. Ao mesmo tempo, os galhos de madeira de Madara investiam e mordiam seus calcanhares como serpentes enfurecidas. A expressão de Tobirama. Por que sou o alvo? O que eu fiz desta vez? Nesse exato momento, um dos Magatamas de Akira desviou-se da rota, disparando em direção ao extremo oposto do campo de batalha. Exatamente onde Hashirama e Nagato estavam, tendo uma conversa completamente pacífica e sincera. Nagato se virou lentamente, viu o ataque iminente, e levantou uma das mãos. Super Shiha Tensei. Uma onda colossal de força repulsiva explodiu para fora. O Yasakani no Magatama se desintegrou instantaneamente. Mas isso não era tudo. A repulsão atravessou metade da floresta de Madara, arrancando árvores como se fossem grama. Em seguida, a força atingiu a área onde Might Guy e Kakashi trocavam golpes, forçando ambos a se protegerem da onda de choque repentina. Por fim, colidiu contra a barreira espacial que delimitava a cúpula, fazendo-a tremer por completo. O campo de batalha congelou. Todos olharam fixamente para Nagato. Confuso. Silencioso. Não, amigo. Foi apenas um ataque normal do Susanoo. Por que você usou seu golpe mais forte dessa forma? Até mesmo aqueles que assistiam de fora de campo compartilhavam o mesmo pensamento. Entretanto, Nagato parecia genuinamente irritado. Ele finalmente encontrara alguém, Hashirama, que realmente compreendia seu sonho de paz. Estavam eles em meio a uma discussão profunda sobre assuntos filosóficos. Mas não. Esses tolos tiveram que lutar aos berros, gritar, explodir coisas e perturbá-los. Nagato exalou. Então, calmamente virou-se para Hashirama e disse: Hashirama-sama, devemos ir embora? Conversar aqui é impossível. Hashirama piscou. Olhei em volta. Olhou para Nagato. Pensei por um instante. Então assentiu com a cabeça. Vamos lá. Ainda temos muito o que discutir. E com isso, mais 2 pessoas deixaram o campo de batalha. A situação na arena mudou instantaneamente de 6 contra 6 para 5 contra 5. Akira observou Nagato e Hashirama saírem do campo de batalha como 2 velhos indo para uma casa de chá e sentiu uma veia pulsar em sua testa. Não era assim que ele imaginava este torneio. Ele esperava algo épico. Um torneio do poder no estilo de Dragon Ball. Caos, gritos, explosões, trabalho em equipe, traição, todos lutando pela sobrevivência, todos dando tudo de si. Em vez de, Kakashi e Might Guy estavam se estapeando em um canto completamente separado, ignorando todos os outros. Sasuke lutou contra sua versão alternativa, e ambos deixaram o campo de batalha como adultos responsáveis. Nagato e Hashirama literalmente se demitiram para ter uma conversa pacífica. E agora apenas Akira, Madara e um punhado de retardatários ainda levavam isso a sério. Akira esfregou os olhos. Isto é uma decepção, uma grande decepção. Seu olhar se voltou lentamente para o único homem que ainda permanecia completamente ileso, intocado e impassível. Tobirama Senju, o homem que não sofreu nenhum dano. O homem que escapou de todos. O homem que ainda não era digno da atenção total de Madara. Akira respirou fundo. Então sorriu. Madara percebeu o sorriso e imediatamente ficou desconfiado. Madara, disse Akira, com voz séria. Você já ouviu falar de um jogo? Madara ergueu uma sobrancelha. Só isso já demonstrava a todos que ele estava interessado. Nenhum dos dois tinha marcado um gol ainda, mas os 2 idiotas do clã Uchiha estavam se divertindo mais do que qualquer outra pessoa em todo o torneio. Madara caiu na gargalhada. Que jogo? Explique as regras. Akira apontou para Tobirama. É simples. Jogo da toupeira. Madara inclinou-se para frente muito intrigado. Akira prosseguiu. Nós 2 formamos um martelo. Tobirama corre. Tentamos acertá-lo. Quem o atingir primeiro, ganha um tiro livre. Madara piscou. O que é um pontapé livre? Akira explicou como um treinador sério. Um dos jogadores da equipe vencedora pode chutar qualquer alvo uma vez, sem qualquer obstrução. A equipe adversária pode defender, mas apenas o jogador mais fraco da equipe pode ser o goleiro. Basicamente, é quase garantia de pontos. Madara pensou. Então deu um sorriso malicioso. Eu gosto disso. Akira bateu palmas uma vez. Esse foi o sinal. Madara acenou com a cabeça para o próprio corpo. Madara bateu palmas. 25 clones de madeira irromperam dele, cada uma delas aterrissando com um baque surdo. Tobirama sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo muito ruim estava prestes a acontecer. Madara colocou uma das mãos no quadril e deu um sorriso irônico. Tobirama, você quer adivinhar se todos esses podem formar o Susanoo? Antes mesmo que Tobirama pudesse xingar, bum! Todos os 25 clones de madeira entraram em erupção com o Susanoo de estágio 3, gigantes imponentes com braços, pernas e uma enorme presença espiritual. Sem armadura, mas todos eles seguravam martelos gigantes. Não são martelos pequenos. Essas eram armas gigantescas do tipo ataque dos titãs, titã martelo de guerra, cada uma com dezenas de metros de altura. O chão rachou devido ao peso combinado deles. Ao ver isso, Akira sorriu. Ele sabia que agora era sua vez. Ele ativou sua habilidade Mangekyou. Ashiara no Michi, o caminho dos 1000 passos. Imediatamente 36 futuros Akira apareceram ao redor do campo de batalha. Akira sorriu de canto e repetiu a frase de Madara. Tobirama, você quer adivinhar se todos esses podem formar o Susanoo? E eles fizeram. Todos os 36 Susanoo despertaram. Etapa 3. Imponente. Colossal. Cada um com um martelo espectral gigante.
O campo de batalha estava lotado. Mais de 50 Susanoo se alinharam por todo o campo. A pressão combinada fez tremer toda a arena. Até mesmo as pessoas fora do campo de batalha, o exército ninja aliado, começaram a suar. Alguém sussurrou: graças a Deus esses monstros não estão lutando contra nós. Outro disse: se eles mandassem todos aqueles Susanoo contra nós, a gente nem correria. Nós simplesmente morreríamos voluntariamente. Outro ninja engoliu em seco. Será que esse é o limite? Ou será que eles têm mais? Ninguém queria descobrir. Dentro do campo de batalha, 2 Uchiha já estavam extremamente empolgados. 2 fileiras de exércitos Susanoo erguiam-se atrás deles. Um segundo Hokage aterrorizado encarava mais de 50 titãs gigantes empunhando martelos. Akira apontou dramaticamente: Madara, que o jogo comece. Madara apontou seu martelo. Deu uma surra no Tobirama. Tobirama simplesmente sussurrou: eu odeio os Uchiha. Capítulo 140. Enquanto Madara e o Akira do futuro jogavam Acerte o Tobirama em algum lugar do outro lado do campo de batalha, o Akira do presente permanecia de braços cruzados, com os olhos penetrantes, sua voz ecoando pela terra devastada pela guerra. Yatagarasu, vamos cuidar do Naruto. Um guincho profundo e metálico rasgou o céu. Kraia, Yatagarasu contra Naruto, modo raposa de 9 caudas. Akira levantou uma das mãos. Lança-chamas. O bico de Yatagarasu se abriu amplamente e uma coluna de fogo divino negro e espiralado irrompeu. As chamas se contorciam como serpentes vivas enquanto avançavam em direção a Naruto. Mas Naruto, agora com seu manto raposa de 9 caudas completo, moveu-se como um raio. Ele desviou do rastro de fogo e lançou uma bijudama diretamente para cima, em direção a Yatagarasu. Corte aéreo contra-ataque. Pull. Com um único e poderoso bater de asas, múltiplas rajadas de ar irromperam fragmentos de luz condensada e vento se chocando contra a bijudama. A esfera detonou no ar, consumindo-se em uma explosão semelhante à do sol. Ninguém sofreu danos. Os olhos de Naruto se arregalaram. Pássaro bravo, execução e mergulho. Yatagarasu gritou novamente e todo o seu corpo se incendiou em uma chama divina preto-azulada. Suas asas se dobraram. Caiu como um meteoro. Bum! Yatagarasu atacou Kurama de cima, agarrando a Kyuubi pela garganta com garras que agora faziam montanhas parecerem minúsculas, porque o Yatagarasu atual era maior que Kurama, não a pequena versão de 2 andares de antes. Combo garra esmagadora, arremesso sísmico. As garras de Yatagarasu estalaram com chakra sábio. Garra esmagadora. Uma onda de choque rasgou a terra quando as garras aprimoradas de Yatagarasu cortaram o chakra de Kurama. Então, arremesso sísmico. As patas do corvo divino brilharam em branco enquanto o poder celestial descia em massa, arremessando Kurama contra o chão com tanta força que a terra se abriu em crateras como o impacto de um meteorito. Arremesso sísmico, variante espiral celestial. Yatagarasu bateu as asas para cima, girando Kurama rapidamente no ar como um tornado vivo. Naruto, dentro de Kurama, ficou tonto, sua visão começou a ficar turva. E então, Yatagarasu arremessou a Kyuubi de grandes altitudes. Kurama se chocou contra o terreno com uma força devastadora, abrindo um enorme desfiladeiro. Akira não esperou que Naruto agradecesse pelo voo. Ele simplesmente levantou um dedo. Modo de fogo sagrado. Yatagarasu gritou. Chamas negras explodiram ao redor de seu corpo, rodopiando como uma tempestade. Combo de carga de chama. Deslizou para baixo. Um após o outro, ataques divinos e ataques ao estilo Pokémon se misturavam. Onda de calor, um incêndio devastador incinerou o campo de batalha. Ataque de raio, um trovão divino crepitou nas asas de Yatagarasu e atingiu Kurama em forma de flecha. Queda do céu, Yatagarasu agarrou Kurama novamente e o arremessou das nuvens. Garra esmagadora, ondas de choque dilacerantes explodiram. Pulso sombrio, anéis de malícia concentrada explodem a queima-roupa. Corte noturno, lâminas negras cortaram as caudas de Kurama. Descansar, Yatagarasu se curou momentaneamente em meio ao combate, sua aura se fortalecendo. Naruto contra-atacou com tudo que a Kyuubi tinha, mas Yatagarasu o dominou. Por quê? Kyuubi era uma besta de classe guerreira pura com apenas uma verdadeira habilidade de ataque à distância. Bijudama. Yatagarasu, no entanto, podia alternar entre as formas de assassino, guerreiro, mago e classe divina à vontade. Yatagarasu dominou todas as categorias. Akira não hesitou. Ele apontou para Naruto com os olhos frios. Yatagarasu, vamos acabar com isso. Draco Meteoro. Tempestade de chama infernal. A expressão de Naruto se fechou. Só o nome já dava a impressão de ser o tipo de técnica que apaga países. E a julgar pela aura de Yatagarasu, não era exagero. Naruto se preparou. Desta vez, ele nem tentou usar a Bijudama. Ele já havia disparado dezenas antes, nenhum havia acertado o alvo. Nem perto disso. E agora, na forma completa da Kyuubi, Naruto não conseguia usar o Rasen Shuriken. Mas se ele retornasse ao seu modo humano besta dourado, perderia a defesa instantaneamente. Muito arriscado. Nenhuma das opções dele importava. Yatagarasu gritou. Um som metálico profundo e ressonante. Então começou a girar acima de Naruto, suas enormes asas cortando o ar. Mais apertado. Mais rápido. Mais apertado. Mais rápido. Em segundos, a rotação de Yatagarasu atingiu a velocidade do som, e o ar se deformou ao seu redor. O vento em espiral distorcia a paisagem. Krá! Yatagarasu soltou mais um grito, e entre o rastro circular do voo,
Algo se formou? Matéria negra. Uma esfera de matéria negra comprimida condensada no centro. Pequeno a princípio. Então foi crescendo, ficando mais largo, mais pesado, até atingir o tamanho de uma bijudama. E então, disparou diretamente para o céu. Naruto piscou, confuso. O ataque falhou? Por um instante pareceu que a técnica havia falhado. Então a esfera negra explodiu. De seu núcleo emergiram 12 penas negras colossais, cada uma maior que a asa de um Susanoo. Eles desceram como um julgamento divino. Bum! As penas envolveram Naruto, formando um círculo perfeito, o mesmo círculo que Yatagarasu havia voado. Naruto sentiu seus instintos gritarem. Ele se preparou para atacar as penas a fim de escapar, mas de repente, seu corpo congelou. Seus olhos se arregalaram. Olhando para baixo, Naruto viu. Runas negras de selamento subiam por seus braços, pernas e peito, originando-se das 12 penas que o prendiam no lugar. Ele estava preso. Akira estendeu a mão. Agora, tempestade de chamas infernal, ativação. As 12 penas negras pegaram fogo simultaneamente. Uma colossal tempestade de chamas negras irrompeu, engolindo todo o círculo. As chamas surgiam como uma fera viva, devorando o chakra, esmagando o espaço, corroendo tudo. Naruto sentiu a morte se aproximar sorrateiramente. O manto de chakra da Kyuubi tremeu. Então começou a desmoronar de fora para dentro, como se as chamas estivessem consumindo o próprio casaco. Naruto entrou em pânico. Isso pode realmente me matar. Mas então, silêncio. Tudo parou. As chamas desapareceram. As penas se dissolveram em partículas negras. As runas de selamento desapareceram. Naruto caiu de joelhos, ofegante e encharcado de suor. Ele olhou em volta. Yatagarasu não estava em lugar nenhum, até que ele sentiu uma pequena aba. Yatagarasu, agora pequeno como um corvo comum, pousou orgulhosamente no ombro de Akira, com o peito estufado como um soldado anunciando a vitória, como se o general divino tivesse derrotado um deus inimigo, e retornou ao seu rei para receber uma recompensa. Akira deu leves tapinhas na pequena cabeça de Yatagarasu. Bom trabalho, Yatagarasu. Sinceramente só ganhamos por sua causa. Yatagarasu estufou ainda mais o peito, orgulhoso, presunçoso e absolutamente certo de sua própria grandeza. Então emitiu um pequeno crá. Akira piscou. Então você não quer mais lutar? Você só quer assistir ao resto do jogo? Yatagarasu assentiu imediatamente, o aceno de um general veterano que havia cumprido sua missão pelo mundo e agora desejava relaxar como um rei aposentado. Akira deu uma risada suave. Justo. Você conquistou o direito de assistir. Lado de Naruto. Naruto, ainda recuperando o fôlego e se livrando da tontura que restava, não contestou. Ele sabia que estava acabado. Kurama murmurou algo para si mesmo. É garoto, com certeza vamos ficar de fora. Naruto concordou mentalmente. Nenhum dos dois tentou forçar seu retorno à partida. Assim, com o último olhar para Akira, Naruto e Yatagarasu deixaram o campo de batalha, um exausto. O outro agindo como um pequeno imperador abandonando suas terras conquistadas. A barreira espacial oscilou, recalibrando-se. E assim, de repente, o jogo mudou, de 5 contra 5, para 4 contra 4. O clima ficou imediatamente tenso. Assim que Akira estava terminando sua batalha com Naruto e Yatagarasu, um estrondo ensurdecedor sacudiu a arena. Imediatamente após a gargalhada estrondosa de Madara, seguiu-se. Pirralho Uchiha, você ainda tem muito a aprender. Akira parou de repente e se virou. Ali, enterrado de cabeça no chão como uma estátua quebrada, estava Tobirama Senju, ainda se debatendo levemente. Um dos avatares do Susanoo de Madara estava acima dele, com o martelo apoiado orgulhosamente no ombro. Madara marcou o primeiro gol. Akira coçou a bochecha. Eu realmente subestimei aquele fóssil antigo. Mas Akira não se deteve nisso. Ele simplesmente bateu palmas. Uma simples palma, contudo, o som ecoou por todo o campo de batalha como um gongo divino. Todos pararam instantaneamente. Akira anunciou. Madara vence esta rodada. Assim, a equipe de Madara ganha falta. E agora? Quem é o seu alvo? Antes que alguém pudesse responder, Might Guy gritou do outro lado do campo. Juventude. Todos ficaram olhando fixamente. KAKSHI. Esta é a nossa chance. Vou atingir a meta. Você irá defendê-lo. Vamos decidir o vencedor com o nosso poder. Kakashi piscou sob o efeito de seu Susanoo. O cara do outro lado ergueu o punho. Sim, Kakashi. Acredite no poder da juventude. Kakashi suspirou, mas assentiu com a cabeça. Foi justo. E sinceramente emocionante. Madara não se opôs. Ele respeitava a força de Might Guy com o 7º portão ativado. E ele não tinha a menor intenção de lutar pessoalmente contra o inimigo mais fraco. Assim, a arena se esvaziou, formando um círculo enorme. O duelo. O chute do Might Guy contra a defesa do goleiro Kakashi. Kakashi deu um passo à frente e invocou seu Susanoo de corpo inteiro, com seus 2 Kamui Sharingan flamejantes. Do outro lado da mesa, Might Guy respirou fundo. Akira aproximou-se de Guy. Alvo. Tobirama ou Hiruzen? O cara nem hesitou. Hiruzen Sarutobi. Devo atacar com toda a minha força. Tobirama sentiu com a cabeça, como se já esperasse por isso. Hiruzen suspirou, sentindo uma dor que tecnicamente não deveria sentir. Ele caminhou até o meio-campo. Guy reuniu tudo o espírito, força, alma em seu punho. Tigre diurno. Irudora. Guy avançou com toda a energia concentrada de sua juventude. Um tigre de chakra gigantesco surgiu rugindo e devorou Hiruzen instantaneamente. Mas o tigre não parou.
continuou avançando diretamente em direção a Kakashi. Kakashi sabia que aquele era o ataque mais forte que Gai já havia lançado contra ele. Ele cerrou os dentes. Kamui, vazio espiral duplo. 2 shurikens Kamui saíram disparados de suas palmas Susanoo e colidiram com o tigre que avançava, mas Hirudora irrompeu sem deixar rastro, parcialmente despedaçada, mas ainda monstruosa. Kakashi rugiu. Seu Susanoo formou uma espada gigantesca, imbuída com a energia capaz de rasgar o espaço de Kamui. Ele golpeou. Tigre diurno contra a lâmina Kamui. Bum! A poeira tomou conta de todo o campo. Quando finalmente se estabilizou, o Susanoo de Kakashi estava de pé rachado, chamuscado e sem um braço. Mas ainda de pé, e em uma mão enorme de Susanoo. Hiruzen Sarutobi foi capturado como um boneco de pano. Madara estalou a língua. Tic! Kakashi soltou um suspiro profundo e esboçou um sorriso de escárnio, apesar do cansaço. Cara, o placar indica de 1-0. Você ainda está perdendo. Gai jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada alta. Então eu treinarei e voltarei, Kakashi. Competiremos novamente. Ambos sorriram rivais, irmãos, iguais. Então Gai saiu de campo. Kakashi chegou logo em seguida, ainda orgulhoso de sua defesa. E assim, de repente, o campo de batalha encolheu novamente. De 4 contra 4. Para 3 contra 3. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 141. Akira observou Kakashi e Might Gai deixando o campo de batalha. Seu olhar se voltou para a dupla Uchiha que ainda estava em campo. Itachi! Shizui! Gritou Akira. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Cuidem do Madara vocês dois. Eu cuido dos outros dois e começo a marcar pontos. Tanto Itachi quanto Shizui ficaram paralisados por meio instante. E então, o Sharingan deles girou. Suas armaduras Susanoo se abriram para fora. Pela primeira vez em toda essa insana guerra de futebol ninja, eles estavam empolgados. Eles tinham ouvido o nome de Madara sussurrado e gritado na história, nas histórias do clã, nas lendas da vila. Mas agora finalmente iriam testar se o Uchiha Madara era realmente o monstro que o mundo temia. E Madara? Madara ficou entusiasmado, excitado, um pouco preocupado, mas absolutamente encantado. Ele queria ver até onde o futuro do clã Uchiha havia chegado. Mas também estava preocupado se concentrasse demais nos netos, Akira marcaria gols pelas suas costas. Madara mal teve tempo de pensar quando 2 Susanoo de corpo inteiro investiram contra ele de frente. Ele esqueceu tudo o resto instantaneamente. Ótimo, rugiu Madara, desembainhando sua enorme espada Susanoo. Mostre-me, Uchiha do futuro! O campo de batalha tremeu. Entretanto, Akira já havia desaparecido. Rinnegan, Kagami no Ikan, espelho de todos os caminhos. O corpo de Akira se dividiu em imagens residuais reflexivas por um instante, e ele apareceu diretamente em frente a Tobirama. Tobirama reagiu instantaneamente, tentando se teletransportar. Mas o olho de Akira girava como uma galáxia amaldiçoada. Habilidade Mangekyou, gaiola do espaço vazio. O espaço ao redor de Tobirama congelou. O tempo não parou, mas os movimentos de Tobirama dentro daquele espaço cúbico, sim. Ele ficou preso no meio do teletransporte, incapaz de mover sequer um dedo. Ao ver isso, Obito teletransportou-se instantaneamente para trás de Akira usando seu Kamui, liberando uma saraivada de espinhos de madeira, afiados o suficiente para perfurar um Kage. Mas por trás de Akira, um orbe da busca da verdade se transformou em um escudo negro e liso. KKKK. Cada prego de madeira se estilhaçou como palitos de dente. Obito piscou. O quê? E então Minato surgiu do nada bem na frente de Tobirama, tentando agarrá-lo e teletransportá-los para longe. Muito lento. O Mangekyou de Akira girou novamente? Gaiola do espaço vazio. Minato parou no meio do salto, com os braços semiabertos, suspenso em um cubo de espaço distorcido. Akira sorriu. Desculpe, flecha amarelo. Mas este ponto é meu. Ele bateu o pé uma vez. O chão rachou como num terremoto. Akira avançou rapidamente, agarrou Tobirama pela gola como se fosse um aluno indisciplinado e disparou em direção à trave do gol. Minato se forçou a entrar no modo chakra da Kyuubi, suas chamas douradas irrompendo como uma supernova. Ele tentou impedir Akira, mas Akira fez um selo de mão. Pull! Apareceu um clone. Mas este não era um clone normal. Este clone foi incendiado com uma armadura de chamas negras? Susanoo completo. 500 metros de altura. Ergueu-se como um deus da guerra, sua sombra devorando todo o campo. Em comparação, a metade de Kurama que pertencia a Minato parecia como um gato laranja muito zangado. Minato, clone de Susanoo, desembainha a espada de forma ameaçadora. Minato, eu odeio esse jogo. No instante seguinte, Akira girou Tobirama como um disco e o arremessou direto contra a parede do gol. Bum! O chão inteiro tremeu. A equipe de Akira marcou seu primeiro gol. Akira bateu palmas mais uma vez. Pá! E o som reverberou por todo o campo de batalha. Todos ficaram paralisados. Madara, que lutava com 2 Susanoo completos como se fosse uma batalha de vida ou morte, olhou na direção do som, inicialmente irritado. Então ele viu Tobirama, incorporado ao gol como um adesivo. O olho de Madara se contraiu. Como? Murmurou Madara. Como aquele desgraçado do Tobirama pode ser capturado tão facilmente? E o que aquele desgraçado do Obito está fazendo? Akira deu de ombros. Madara, está 1-0. Madara fechou os olhos, inspirou profundamente e aceitou que sim, Akira mereceu esse ponto. Agora era a hora de jogar de verdade.
Madara abriu completamente seu Rinnegan. Puxador universal. O Susanoo de Itachi foi puxado para frente com violência. Itachi reagiu instantaneamente brandindo sua espada Totsuka, uma espada de selamento, em direção a Madara. Madara respondeu, Uchiha Tensei. A colisão entre tração e empurrão enviou ondas de choque por todo o campo. O Susanoo de Itachi rachou, só um pouquinho, mas Itachi a reforjou instantaneamente. Madara deu um sorriso irônico. Ótimo, você não está me decepcionando. Então Madara ficou desfocado. Limbo, prisão de fronteira. 4 clones do Limbo apareceram visíveis apenas para olhos Rinnegan. 3 avançaram em direção a Akira. Um deles correu em direção a Tobirama, claramente com a intenção de marcar enquanto Akira estava ocupado em outro lugar. Akira estalou a língua. Típico de Madara. Ele levantou a mão. Puxador universal. O corpo congelado de Tobirama foi arremessado em direção a Akira como uma boneca de pano. Ao mesmo tempo, Super Uchiha Tensei. Akira repeliu os 3 clones de Limbo que se aproximavam com um golpe devastador, mas um clone de Limbo já havia chegado a Tobirama. Akira pegou uma esfera da busca da verdade e a esticou, transformando-a em uma longa lâmina negra, e desferiu um golpe vertical completo, com dezenas de metros de comprimento. Um estrondo ensurdecedor ecoou. O clone de Limbo que estava escondido naquela área foi completamente destruído, voando em direção a uma montanha distante e explodindo em poeira. Os olhos de Madara se arregalaram. Então ele realmente consegue vê-los. Tique. Mas ele não teve tempo para se concentrar em Akira. Itachi e Shizui lutavam como deuses possuídos. 2 Mangekyo eternos. 2 Susanoo em potência máxima. O Susanoo de Itachi dançou com 2 armas divinas. O Susanoo de Shizui foi reforçado pelo poder de 2 Mangekyo, superando um AMS comum. Madara sorriu. Ótimo. Venha. Enquanto isso, Akira se preparava para arremessar Tobirama novamente. Mas Obito apareceu bem na frente deles. Uma mão no peito de Tobirama. Ele estava prestes a usar o Kamui em Tobirama, enviando-o diretamente para outra dimensão. E desta vez, Tobirama não conseguiu se esquivar. Ele ainda estava congelado no espaço por gaiola do espaço vazio. Os olhos de Akira se arregalaram. Então se estreitou. Você realmente quer mexer comigo? Akira pegou uma esfera da busca da verdade. Ele se liquefez, transformando-se em um elegante laço preto. Outra esfera se transformou em uma flecha negra perfeita. Akira recuou. Obito sentiu perigo instantaneamente. Ele ativou Kamui. Mas no momento em que ele tentou se transformar, o espaço congelou ao seu redor. Gaiola do espaço vazio. O coração de Obito disparou. Não, 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 não. Akira lançou a flecha. Pull. A flecha da busca da verdade tocou Obito. E em vez de passar por ele, ela se expandiu, formando uma enorme esfera de energia aniquiladora com 5 metros de diâmetro. E engoliu Obito inteiro. Todos olharam naquela direção. Shizui parou no meio do golpe. Itachi piscou. Madara apertou os olhos. Todos olhavam fixamente para a enorme esfera de energia da busca da verdade, que estava diminuindo onde Obito havia sido engolido. O campo de batalha, outrora barulhento, caótico e repleto de ondas de choque de taijutsu e impactos de Susanoo, caiu num silêncio estranho, quando a esfera finalmente se dispersou em um pequeno orbe em busca da verdade. Não sobrou nada. Não é um corpo. Não é um vestígio. Nem mesmo poeira. Apenas ausência. Um vazio trágico e frio. Kakashi foi o primeiro a reagir. Seu aperto tremeu. Obito. Sua voz era quase um sussurro. Obito. O homem que lhe deu o primeiro Sharingan. O amigo que ele perdeu e reencontrou. Aquele que atravessou o inferno e voltou por um sonho distorcido. Perdido. Kakashi sentiu algo afundar dentro de si, uma dor familiar que ele carregava desde a infância. Dessa vez não foi Rin. Desta vez, era a última peça do time Minato. Até Madara reagiu. Madara parou no meio do golpe, olhando para as partículas negras que desapareciam. Tic. Não era tristeza. Madara não lamentou. Mas era raiva misturada com ódio. Aquele idiota morreu muito facilmente. Um momento de silêncio. E ele desperdiçou meu Rinnegan. Madara disse com ódio. Ele era o tipo de pessoa que destruiria nações sem pestanejar. Mas ele levava seu próprio Rinnegan muito a sério. Para ele, a morte de Obito significava a perda para sempre de um olho raro e precioso. Capítulo 142. Akira finalmente se virou para Minato, depois para Itachi e Shizui, que ainda estavam presos dentro de seus imponentes Susanoo, cada um com mais de 150 metros de altura. Ele exalou suavemente e falou. Ei Madara, que tal isso? Minato aparece. Itachi e Shizui também. Só você e eu. Madara piscou uma vez e assentiu com a cabeça. Por mim, tudo bem. Minato, que vinha lutando contra um gigante com mais do que o dobro do seu tamanho, ouviu aquelas palavras e soltou um longo suspiro de alívio. A única razão pela qual ele havia durado tanto tempo era porque agora ele podia usar seu modo raposa de 9 caudas. Com o Mangekyo Sharingan de Akira, ou melhor, o Mangekyo do clone de Akira, anulando completamente o deus voador do trovão. Minato foi forçado a depender puramente da força bruta. Assim que soube que podia desistir, não hesitou. Itachi e Shizui, ainda empunhando o poder espectral de 2 fantasmas Uchiha, também assentiram em silêncio. Eles já haviam confirmado a força de Madara e a sua própria, então sentiram que não havia necessidade de continuar lutando. E assim, de repente, o campo de batalha ficou vazio. A partida se tornou um por 1 contra 1.
Akira versus Madara. Menos de 1 hora havia se passado desde o início do jogo, mas todos que assistiam de fora finalmente entenderam a verdade. Até o observador mais desatento conseguia perceber agora. Isto nunca foi um jogo de futebol. Essa foi uma guerra controlada, um duelo pacífico entre dois mundos. Uma demonstração de força entre os dois mundos. A morte de Obito deixou isso completamente claro. Se Akira quisesse, poderia ter massacrado todos os jogadores restantes, exceto Hashirama e Madara, em apenas alguns ataques. Ele poderia até mesmo invocar sua versão futura usando seu Mangekyo e encerrar a luta instantaneamente. No início, as pessoas se perguntavam por que ele não fazia. Por que ele simplesmente não os esmagou a todos desde o início? Mas agora eles entenderam. O confronto entre Sasuke não foi uma mera disputa de egos, foi uma demonstração do orgulho de cada mundo, e o Sasuke do mundo de Akira venceu. O duelo entre Kakashi e Might Guy não foi um duelo qualquer. Foi mais um confronto entre mundos e, mais uma vez, o lado de Akira prevaleceu. A luta entre Hashirama e Nagato parecia filosófica, mas quando Nagato sugeriu se retirar da área de combate, Hashirama aceitou. Não por fraqueza, mas porque reconheceu a convicção e a força de Nagato. A luta entre Yatagarasu e Naruto também não foi amigável, foi mais uma demonstração de poder. E o lado de Akira venceu novamente, deixando Naruto ferido e abalado. Peça por peça, cada batalha havia levado à mesma conclusão. O mundo de Akira era mais forte. Muito mais forte. E agora, finalmente, o mais forte dos dois mundos estava frente a frente. Se Akira vencesse aqui, ele levaria a 10 caudas. O mundo deles perderia. E todos eles entenderam. Não teriam outra escolha senão aceitar. Porque Akira não havia vencido por meio de engano ou atalhos baratos. Suas vitórias sobre Sasuke, Might Guy e até mesmo Naruto não foram resultado de um tirano solitário subjugando os fracos. Ele lutou de forma justa. Sem menosprezar ninguém. Ele havia lutado com uma equipe. Uma equipe de monstros, cada um mais forte que o mais forte de seu respectivo mundo. Isso demonstrava o nível geral de ambos os mundos. E assim, quando a poeira baixou e o campo ficou em silêncio, a última partida começou. No momento em que Akira e Madara se preparavam para o confronto final, uma anomalia se espalhou pelo campo de batalha. Uma onda colossal de chakra, ancestral, densa e avassaladora, irrompeu do lado de fora da arena. Tanto Akira quanto Madara se converteram. Um ancião flutuava no ar, de pernas cruzadas, vestindo um manto de sábio e emanando uma aura calma e atemporal. Seus olhos brilhavam com um par de Rinnegan ondulantes. Sua mera presença parecia silenciar o mundo. Akira compreendeu imediatamente quem ele era. O sábio dos 6 caminhos. O filho de Kaguya Otsutsuki. Agoromo Otsutsuki. Mas Akira não hesitou. Mesmo que Agoromo tivesse aparecido em seu auge, Akira sabia que poderia derrotá-lo. E se não, pelo menos poderia escapar com os habitantes de seu próprio mundo. De qualquer forma, não havia nada com que se preocupar. Então Akira simplesmente observou. O olhar de Agoromo desviou-se de Akira para Madara. Após um instante, ele falou. Acho essa partida injusta para você. Madara ergueu uma sobrancelha. Você não pode usar todo o poder do Rinnegan devido ao seu corpo reencarnado imperfeito, continuou o sábio. Portanto, concederei a vocês uma oportunidade, uma verdadeira oportunidade, de representar este mundo. Ele ergueu seu cajado e bateu com ele no chão. Uma onda de chakra se espalhou pelo ar, e dos céus uma enorme coluna de luz verde desceu sobre Madara. Akira não interferiu. Ele estava interessado, e confuso. Ele estava interessado porque queria ver o quão forte Madara se tornaria. Confuso porque se perguntava. Madara ainda teria o Rinnegan após a ressurreição? Afinal, no Naruto original, Madara teve que recuperar os olhos de Obito. Mas agora, um Rinnegan foi destruído por Akira, e o outro estava dentro da dimensão Kamui de Obito. Será que Madara ressuscitaria cego? Será que seu poder realmente enfraqueceria? Como se lesse seus pensamentos, a voz de Agoromo ecoou. Não se preocupe. Estou criando um novo Rinnegan para ele, já que os originais não existem mais. Akira sentiu um fio de chakra ligando Agoromo a Madara, e sentiu a aura do sábio enfraquecendo gradualmente. Akira não ficou surpreso. Se Agoromo pudesse simplesmente criar um Rinnegan casualmente, ele não seria um sábio. Ele seria um deus. E não haveria necessidade de selar Kaguya, bastaria armar uma dúzia de usuários do Rinnegan e destruí-la. Passaram-se alguns instantes. A luz verde finalmente desapareceu. Madara surgiu renascido, íntegro e completo. E em seus olhos brilhava não um Rinnegan comum, mas um Rinnegan de 6 Tomoe, igual ao do próprio Akira. Akira sorriu. É claro que o sábio dos 6 caminhos havia esperado. Ele não apareceu no início, quando o lado de Akira tinha 2 usuários de Rinnegan e 4 usuários de Mangekyo. Ele não apareceu quando a equipe de Akira tinha um Rinnegan e 2 Mangekyo Sharingan eternos. Ele apareceu agora, no duelo final, quando restavam apenas Akira e Madara. Truques baratos. Mas Akira aceitou bem. Isso só tornou a luta mais emocionante. Madara exibiu seu novo poder, com os olhos em chamas. Akira Uchiha, que tenhamos uma verdadeira batalha. Akira retribuiu o sorriso. Mas antes de responder, ele lançou um olhar para Hiruzen Sarutobi. Com um gesto, um orbe da busca da verdade disparou para frente, expandiu-se, engolfou Hiruzen completamente e em seguida, encolheu-se novamente. O terceiro Hokage desapareceu sem deixar rastro. Vovô Hokage. Sandaime. Saru. Akira ignorou a reação dos outros e olhou para Madara. Agora sim, isso é interessante. Ele abaixou a postura com os olhos brilhando. Venha, Madara. Vamos começar.
Capítulo 143. Madara ouviu as palavras de Akira e sorriu, um sorriso que não nasce da arrogância, mas do reconhecimento. Então você também está pronto, disse Madara calmamente. O ar ao seu redor colapsou para dentro. Senjutsu dos 6 caminhos, grande aniquilação do mundo. Madara bateu palmas, e o céu ardeu, assim como o lendário grande incêndio da aniquilação. Mas esta não era uma versão comum. Essa foi a sua evolução pelos 6 caminhos. Nem 1, nem 10. Centenas de ondas de fogo colossais irromperam simultaneamente, sobrepondo-se umas às outras como um tsunami infernal sem fim. Cada onda carregava chakra sábio capaz de destruir montanhas, cidades e oceanos. O campo de batalha ficou carmesim. O calor distorceu a própria realidade. Akira assistiu a tudo e sorriu. Ótimo, disse ele suavemente. Seu Rinnegan se acendeu. Estilo vento dos 6 caminhos, guilhotina da tempestade infinita. Akira estendeu a mão. Uma esfera buscadora da verdade respondeu. O orbe liquefez-se, alongou-se e endureceu, transformando-se numa espada negra como breu e perfeita, silenciosa, absoluta. Akira balançou a arma uma vez. Apenas uma vez. Um corte de vento com mais de 1 quilômetro de comprimento avançou uivante, carregando o chakra de vento dos 6 caminhos comprimido, afiado o suficiente para cortar o próprio espaço. O inferno encontrou a lâmina, e foi completamente separada. As chamas que ameaçavam o fim do mundo foram cortadas, dispersas e apagadas, dissipando-se inofensivamente no nada. A onda de choque abriu um desfiladeiro no campo de batalha. Akira não parou. Ele abriu a boca. Estilo de água dos 6 caminhos, oceano de 10.000 tempestades. Um oceano literal irrompeu da boca de Akira, não apenas água, mas marés potencializadas pelos 6 caminhos, rugindo como feras vivas. Um tsunami com centenas de metros de altura avançou em direção a Madara, engolindo todo o campo de batalha. Os olhos de Madara brilharam. Assim, até a água se curva diante de ti. Ele recrutou sua equipe. Estilo fogo dos 6 caminhos, chuva de chamas de meteoro divino. O céu se abriu. Dezenas de meteoros de fogo colossais, cada um ardendo como um pequeno sol, caíram como chuva, atingindo em cheio o tsunami que se aproximava. Fogo e água colidiram. O vapor explodiu para fora, cobrindo o mundo com um rugido ensurdecedor. Ainda, apesar do caos, nem Madara nem Akira perderam um ao outro de vista. Eles permaneceram ali calmos, encarando a tempestade. A expressão de Madara se tornou mais incisiva. Ele ergueu ligeiramente a cabeça e abriu a boca, presa de luz. Um feixe de chakra puro, movendo-se à velocidade da luz, disparou para a frente, fino, preciso e absoluto. Tudo que tocasse seria eliminado da existência sem deixar vestígios. As pupilas de Akira se contraíram. Ele tinha conhecimento desse ataque. Ele não tinha intenção de se esquivar. Um orbe da busca da verdade remodelou-se instantaneamente, achatando-se em um escudo negro e liso. A presa de luz o atingiu. Pum! O som penetrava a realidade. A esfera amassou, ligeiramente rachado, mas resistiu. O feixe se dispersou inofensivamente à distância. Akira baixou o escudo, com os olhos brilhando de excitação. Ainda lúcido, admitiu ele. Madara deu uma risadinha. O vapor se dissipou. E você ainda está de pé. 6 caminhos ao estilo da terra, penhasco dos 10.000 penhascos. Senjutsu dos 6 caminhos, nuvem relâmpago. 6 caminhos no estilo gelo, era do gelo. Senjutsu dos 6 caminhos, grande poder do fogo. 6 caminhos no estilo Yang, montanha dos 5 dedos. Senjutsu dos 6 caminhos, devastação planetária. Passaram-se alguns minutos. O campo de batalha estava em ruínas. Montanhas foram fendidas. A terra ficou marcada. O próprio céu tremeu. Restaram 2 figuras. Percebendo que a troca de ninjutsu havia chegado ao seu limite, Madara juntou lentamente as mãos. Bata palmas. O som ecoou não alto, mas com força, como se o próprio mundo o reconhecesse. Madara ergueu o olhar e gritou. 6 caminhos, liberação de madeira, verdadeiras 10.000 mãos. O chão estremeceu violentamente. Rachaduras se espalharam pelo campo de batalha como veias, correndo em direção ao horizonte. Montanhas gemeram. O ar se adensou com chakra ancestral. Então, debaixo de Madara a terra se abriu. Uma figura divina colossal elevou-se em direção aos céus. Um Buda, imponente além da compreensão, manifestou-se abaixo de Madara, sua mera presença esmagando a terra sob seus pés. Nem 1.000 mãos. 10.000. Fileiras e mais fileiras de braços gigantescos se desdobravam atrás da estátua, cada um imbuído do Senjutsu dos 6 caminhos, cada um capaz de aniquilar montanhas com um único golpe. A pressão por si só deformou o espaço. Essa não era a técnica de Hashirama. Essa era sua evolução aperfeiçoada de nível divino. Akira olhou para o Buda colossal e sorriu. Então está aí a versão atualizada, murmurou ele. Seus olhos brilharam em aprovação. O Buda de 1000 braços de Hashirama governou uma era. Mas isso era algo destinado a destruir mundos. Akira deu um único passo à frente. O chakra irrompeu dele como uma tempestade que se liberta. Manifestação de Susanoo. Mas desta vez, não era em camadas. Não era gradual. Foi instantâneo. O céu escureceu quando um Susanoo de 2.000 metros de altura surgiu do nada. Suas asas se abriram amplamente, cada uma tão grande quanto arranha-céus imponentes, estendendo-se como as asas de um deus caído. A pressão do vento por si só achatou o campo de batalha. O Susanoo possuía 8 braços enormes. Cada braço empunhava uma arma divina diferente.
Um deles empunhava uma lança, afiada o suficiente para perfurar a realidade. Um deles carregava uma longa espada que vibrava com chakra condensado. Um deles empunhava uma massa, pesada o suficiente para destruir continentes. Um deles empunhava uma lança, irradiando uma precisão letal. Um deles carregava um arco, forjado a partir de chakra e intenção. Um deles segurava uma flecha, já puxada e travada. Um deles portava um escudo chakra, gravado com símbolos antigos. E a última mão girou um shuriken gigante, zumbindo como uma guilhotina da morte. Os olhos do Susanoo brilharam. O ar rugia sob a pressão de duas construções divinas frente a frente. Buda de 10.000 braços. Deus da destruição de 8 braços. Madara olhou para o Susanoo de Akira e riu, uma gargalhada profunda e genuína. Ha 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 ha, ótimo. A voz de Akira ecoou de dentro de seu Susanoo, calma e animada ao mesmo tempo. Agora sim, disse ele, isso sim vale o meu tempo. O campo de batalha tremeu. No momento em que Akira terminou de falar, um dos braços de seu Susanoo moveu-se para a frente. O braço que segurava o arco divino permaneceu firme no lugar, enquanto o outro braço, segurando a flecha, puxava lentamente a corda para trás. O arco entortou. O espaço gritou. Ao redor do Susanoo de Akira, as armas restantes vibraram como se respondessem à intenção do disparo. Para quem assistia de fora da barreira já não parecia uma batalha entre ninjas. Parecia que duas montanhas estavam tentando se apagar mutuamente. Cada movimento, por menor que fosse, enviava ondas de choque pela terra. Cada passo provocava terremotos que se espalhavam por quilômetros. O desespero se insinuou nos corações daqueles que assistiam. Como alguém poderia atingir esse nível de poder? Até mesmo Tsunade ficou paralisada, incapaz de processar o que seus olhos estavam vendo. Hashirama, no entanto, caiu na gargalhada. Ha ha ha! Tobirama, olha só para ele! Gritou orgulhosamente. Madara finalmente parou de depender do Susanoo e usou minha técnica em vez disso. Tobirama cerrou os punhos, em silêncio, mas sua expressão dizia tudo. E então, Akira lançou a flecha. Flecha de Yatagarazu. A flecha divina desapareceu. Não voou. Desapareceu. Reapareceu um instante depois, movendo-se à velocidade da luz, rasgando o próprio espaço enquanto disparava diretamente em direção a Madara. Os olhos de Madara se aguçaram. Sem hesitar, 100 mãos do Buda de 10.000 mãos avançaram. Madara julgou com calma. 100 é suficiente. A flecha os atravessou. 1, 2, 10, 50, 100. Cada mão gigantesca se estilhaçou ao contato, explodindo em fragmentos de chakra. Contudo, a flecha não diminuiu a velocidade. A expressão de Madara mudou. Tic. Ele ergueu a mão e invocou um orbe da busca da verdade, comprimindo-o instantaneamente em uma longa e impecável lança negra. Com precisão divina, Madara o arremessou. A lança e a flecha colidiram. O impacto detonou a própria realidade. Uma explosão ofuscante engoliu o campo de batalha, distorcendo o espaço e reduzindo a terra abaixo a nada. Esse único confronto garantiu a Akira exatamente o que ele queria. Tempo. Madara percebeu. Ele está protelando. Mas por quê? Antes que o pensamento terminasse. 6 caminhos estilo Yin, 10.000 infernos de desespero. O chão sob os pés de Madara começou a mudar. A terra escureceu. Rachado. Então, o Buda de 10.000 braços começou a afundar. Os olhos de Madara se arregalaram. A princípio, ele zombou. Uma tática de selamento? Tentando me derrubar? Então, debaixo da terra, dezenas de milhares de mãos negras irromperam. Não é de madeira. Não é chakra. Algo mais profundo. Mais escuro. Envolveram os braços, as pernas e o torso de Buda, puxando-o para baixo como se estivessem arrastando um deus para o próprio inferno. Madara rosnou. Akira. A voz de Akira ecoou calmamente. Preparem-se. Seu Susanoo abriu as asas. O arco e a flecha se dissolveram, reformando-se instantaneamente em correntes divinas crepitantes com a energia dos 6 caminhos. Todos os 8 braços se moveram ao mesmo tempo. Madara não teve tempo para escolher. Abaixo dele, Buda estava sendo arrastado. Em frente a ele, um deus demônio de 2.000 metros de altura desceu. Madara rugiu e ordenou que todas as 10.000 mãos atacassem. Cada uma delas gigantesca. Cada uma letal. Cada uma capaz de matar uma besta com cauda sozinha. Akira respondeu. O Susanoo de 8 braços atacou de frente. Um deus contra um demônio. Um Buda contra a própria destruição. A colisão? Não foi uma explosão. Foi uma aniquilação contínua. O som não parou. Passou-se 1 minuto. 3 minutos. 5 minutos. Ondas de choque se propagaram incessantemente, achatando tudo ao seu alcance. O céu se fraturou, nuvens despedaçadas pela pressão. Quem assistia achava que aquilo nunca ia acabar. Que o próprio mundo possa entrar em colapso primeiro. E então, a voz de Akira veio. Gaiola do espaço vazio. 6 caminhos estilo Yin Yang, Sol Cruel. Kagami no Ikan, o espelho secreto de todos os caminhos. Capítulo 144. No instante em que a voz de Akira surgiu no campo de batalha, o próprio mundo pareceu hesitar. Akira desapareceu, junto com seu Susanoo completo, e reapareceu a quase 2 quilômetros de Madara em uma única transição silenciosa. Não houve clarão, nenhuma distorção de luz. Num instante ele estava lá, no seguinte simplesmente não estava mais. E então, tudo parou.
O espaço ao redor de Madara e do verdadeiro Buda de 10.000 braços congelou completamente, como se a própria realidade tivesse sido aprisionada em gelo invisível. Ar, chakra, luz, nada se movia. Até mesmo o Buda colossal, divino e furioso, ficou suspenso no ar. Apesar do espaço congelado, o chão abaixo continuava a atrair Madara. Das profundezas, inúmeras mãos escuras emergiram, envolvendo a forma maciça de Buda e arrastando o ar para baixo centímetro por centímetro, lenta, implacável, impiedosa, como a força do inferno reivindicando que ousou se erguer acima dela. Passaram-se alguns segundos. Os olhos de Madara se estreitaram. Com uma violenta onda de chakra dos 6 caminhos, ele estilhaçou o espaço congelado. Rachaduras se espalhando pelo próprio ar enquanto o movimento retornava em uma explosão estrondosa. A pressão explodiu para fora, rasgando o vazio imobilizado. Mas antes que Madara pudesse se estabilizar completamente, uma sombra engoliu o campo de batalha. Madara olhou para cima. Acima dele pairava um sol. Não é uma ilusão. Não fogo. Não é leve. Uma verdadeira estrela condensada com centenas de metros de diâmetro, resplandecendo com uma autoridade avassaladora, sua superfície fervilhando com a ira divina. E estava caindo. Não havia tempo para se esquivar, nenhum espaço para escapar. O sol se pôs. Bum! O impacto abalou o mundo. A luz inundou o horizonte. A terra gritou. Montanhas a quilômetros de distância racharam sob a onda de pressão, e o próprio céu pareceu se rasgar quando o calor e a força divinos colidiram com o poder dos 6 caminhos. Por um instante só havia branco. Passaram-se minutos em completo silêncio. Lentamente, o brilho intenso foi se dissipando. Todos aqueles presos dentro do campo de batalha e aqueles que assistiam impotentes do outro lado da barreira, voltaram seus olhares para o ponto onde o ataque de Akira havia atingido. O que eles viram os deixou sem fôlego. A terra deixou de ser terra. O solo havia se tornado carmesim, derretido e vivo. Rios de lava fluíam incessantemente, convergindo para um vasto lago de magma fervilhante. O calor distorcia o ar, e ondas de energia escaldante irradiavam para fora sem piedade. Formou-se um lago de lava com quase 1 quilômetro de raio. Não havia qualquer vestígio do Buda de 10.000 braços. Nenhum vestígio de Madara. Nenhum vestígio da técnica anterior de Akira, os 6 caminhos, o inferno dos 10.000 desesperos. Era como se tudo que ali existia tivesse sido completamente apagado, evaporado por aquele único ataque. Até Akira olhou para a cena confuso. Pela primeira vez a incerteza lhe passou pela cabeça. Ele não sabia se Madara havia sobrevivido. Se este fosse o Madara do anime Naruto, Akira teria certeza de sua sobrevivência. Naquela época, Madara possuía não apenas Senjutsu e a regeneração dos 6 caminhos, mas também o poder de cura avassalador da 10 caudas. Mas agora, Madara possuía apenas cura Senjutsu e regeneração no nível dos 6 caminhos. E havia uma enorme diferença entre ter uma besta com cauda e ficando sozinha. Passaram-se mais alguns segundos. Então, o lago de magma começou a ferver violentamente. Bolhas do tamanho de casas estouraram, e a lava jorrou para cima como se algo abaixo dela estivesse despertando. De repente, bum! Uma enorme explosão irrompeu do centro do lago. Uma figura foi lançada para o céu. Madara. Mas o estado dele era completamente diferente. Marcas de queimadura cobriam todo o seu corpo. A parte superior do seu torso parecia ter sido chamuscada, a pele carbonizada e rachada. Fumaça subia continuamente dele, seu chakra oscilando de forma irregular. Um de seus braços havia desaparecido completamente, queimado até não sobrar nada, e não estava se regenerando. Ainda, ele não demonstrava nenhuma dor em seu rosto. Sem desespero, sem medo. Em vez de, Madara riu. Alhalhanha. Yahahalha. Ele olhou para Akira, com os olhos brilhando mais intensamente do que nunca. Akira Uchiha, disse Madara com a voz repleta de euforia em vez de raiva. De todos os que lutaram comigo, ninguém te supera em nada. Eu, Madara, declaro você o mais forte. O campo de batalha, ainda em chamas e incandescente, mergulhou num silêncio sobrenatural. Akira olhou fixamente para Madara. Sua voz era calma, decidido. Madara. Madara ergueu o olhar. Mesmo neste estado, continuou Akira, sei que você ainda deseja lutar. O ar ao redor de Akira ficou pesado. Então, tomei minha decisão. Akira levantou ligeiramente a mão. Receba este meu ataque final. Os olhos de Madara se aguçaram. Se você sobreviver a isso, disse Akira com a voz firme. Se você ganhar, um leve sorriso surgiu nos lábios de Akira. Então, as 10 caudas serão suas. Por um instante Madara ficou em silêncio. Então, ele ergueu a mão que lhe restava. Todas as esferas buscadoras da verdade restantes responderam. Eles se reuniram à sua frente, comprimindo-se, contorcendo-se, fundindo-se, até formarem uma única lança perfeita, negra, absoluta, vibrando com a própria aniquilação. Madara não hesitou. Do outro lado, Akira também invocou um orbe da busca da verdade. Mas ao contrário de Madara, ele não a transformou em uma arma. Akira ergueu ambas as mãos em direção ao orbe, e falou. 6 caminhos. Técnica proibida. O ar tremeu. Primeira besta celestial. Formiga titã celestial. A esfera começou a se expandir, lentamente no início. Então, mais rápido. Ela inchou, crescendo cada vez mais, devorando o espaço ao seu redor, até se tornar colossal. Uma enorme construção viva de chakra yin-yang. Uma formiga titã celestial.
Seu corpo por si só tinha o tamanho de uma montanha, imponente como um deus vivo, irradiando uma pressão tão intensa que o solo derretido abaixo começou a rachar e desmoronar ainda mais. Madara olhou fixamente. Sua empolgação aumentou, mas a confusão também. Essa presença, murmurou Madara. Parece semelhante a 10 caudas. Ele olhou para Akira. Akira, disse Madara calmamente, você chamou isso de primeiro céu. Seus olhos brilhavam. Isso significa que existem versões mais fortes. Akira sorriu. Mas desta vez, por trás disso havia exaustão. Esta, disse Akira honestamente, é a única besta celestial que posso formar sozinho, com todo o chakra que me resta. Madara escutou atentamente. Se eu quiser usar o segundo céu e além, continuou Akira, devo invocar minha técnica Mangekyou e convocar meu eu futuro. Madara ficou em silêncio. Então ele perguntou em voz baixa, qual é o céu mais elevado? O sorriso de Akira se alargou levemente. Depois do primeiro céu, disse ele. Todo céu segue a lei do cubo. Madara franziu a testa. Um cubo requer números cúbicos. Akira levantou um dedo. O segundo céu exige 8 de mim mesmo. Outro dedo. O terceiro céu, 27. O quarto, 64. Sua voz permaneceu firme. O nono céu requer 729. A respiração de Madara diminuiu. E o 10º céu? Perguntou ele. Akira encontrou seu olhar. 1000. Silêncio. Poderíamos dizer, continuou Akira suavemente. O 10º céu é atualmente o meu ataque mais poderoso. Ele fez uma pausa. Mas você também poderia dizer, só posso usá-lo uma vez. Akira exalou. Madara sorriu. Como os 8 portões. Akira assentiu com a cabeça. Mas o poder que isso confere, disse ele em voz baixa, está fora de alcance. A empolgação de Madara aumentou ainda mais. E qual é o seu limite de segurança? Perguntou ele. Akira respondeu sem hesitar. Meu corpo pode suportar até o 4º céu. Seu sorriso se desfez um pouco. Além disso, mesmo que meu corpo sobreviva, o tempo, a reação adversa e o colapso energético destruirão lentamente este corpo. Madara assentiu lentamente. Entendimento. Aceitação. Então, Madara ergueu sua lança. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Então, ele se endireitou completamente com fumaça ainda saindo de seu corpo queimado. Akira Ushira. O campo de batalha tremeu com a reação de ambas as forças. Vamos acabar com isso. Seus olhos brilhavam de alegria. Bem aqui. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.